pessoal, tudo bem? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre indicadores econômicos, tá? Econômicos e financeiros. Como que nós vamos pegar os demonstrativos financeiros, as informações que nós temos da empresa e fazer uma análise do resultado dela ao longo do período estudado, perfeito? Então, 3 aspectos são muito importantes. Que todos os índices, a gente vai utilizar índices para essa avaliação, todos os índices eles são dinâmicos. Ou seja, eles vão refletir a realidade da empresa naquele momento. Então é sempre importante analisar a evolução da empresa ao longo de determinados períodos e não focar apenas em uma série de indicadores, perfeito? Então é interessante pegar pelo menos 3 períodos assim para conseguir verificar a evolução ou involução da empresa no período, perfeito? Então o processo é dinâmico. Segunda coisa é que nós temos que analisar conjuntamente. Nenhum indicador isoladamente diz muita coisa sobre a empresa. Existem empresas que, devido à sua atividade, podem ter alguns indicadores que isoladamente podem representar algum perigo para a empresa. No entanto, olhando um conjunto de indicadores, a gente vê que naquele setor ele pode ser razoável ou até mesmo normal, ok? Então, o processo de análise ele é dinâmico e deve ser olhado os índices em conjunto e não isoladamente. E o terceiro aspecto é justamente verificar como está o mercado, como é o mercado onde a empresa atua. Tem indicadores padrões, fazer um benchmarking. Olha, a realidade desse mercado é essa, então nós devemos comparar empresas do mesmo mercado e também do mesmo porte, do mesmo tamanho. Não podemos comparar empresas em que suas realidades não são as mesmas, não são minimamente semelhantes, ok? Então, essa é a primeira dica. A análise de dados ela é dinâmica, deve ser analisados os índices conjuntamente e também deve ser analisados os índices do mercado onde a empresa atua. Perfeito? Ok. Dentro desses índices, nós temos 2 agrupamentos bastante claros, assim, 3 na verdade. Os indicadores de estrutura de capital, então como que a empresa utiliza esses recursos que são investidos na empresa, tanto capital próprio quanto capital de terceiros, perfeito? Os indicadores de liquidez, qual a capacidade da empresa de efetuar os pagamentos e honrar as suas dívidas, que também a gente pode analisar daí conjuntamente indicadores de liquidez com indicadores de endividamento. E por fim, os indicadores de rentabilidade, o quanto que essa empresa está gerando de riqueza da sua atividade, perfeito? Então vamos falar um pouquinho de cada uma dessas. Primeiro, vamos falar então dos indicadores de endividamento. Então a gente tem um primeiro indicador, é a participação de capital de terceiros. O quanto que do meu ativo ele é financiado pelo capital de terceiros. Então, vocês podem acompanhar aí na tela a fórmula, a gente vai ver que ela tem uma relação de todo o meu investimento, o quanto que vem do meu capital de terceiros, perfeito? Então, se a gente tiver uma relação aí de 100%, quer dizer que ele está equilibrado. 100% vem de capital próprio, 100% vem de capital de terceiros. Então, ele é equilibrado. No entanto, o ideal, claro, isso vai vir de mercado para mercado, é que o capital próprio, ou seja, o patrimônio líquido, seja suficiente para honrar todo o meu ativo não circulante e ainda bancar parte do meu ativo circulante. Ou seja, desta maneira, meu ativo não circulante e também o permanente, no caso, né? Então, dessa maneira, o que aconteceria? Todo o capital empregado pela própria empresa, foi suficiente para pagar todo o seu permanente, todo o seu imobilizado e ainda pagar parte da operação. Então, eu fico menos vulnerável, menos preso ao capital de terceiros, menos dependente do capital de terceiros, ok? Um segundo indicador é a composição das exigibilidades, ou seja,
o quanto desse capital de terceiros está sendo exigido já nesse primeiro ano, já nesses próximos 360 dias. Então, se eu tenho um passivo circulante em que ele é maior do que o meu passivo não circulante, então ele já está indicando que mais da metade do meu capital de terceiros eu já vou ter que honrar nesse mesmo mês. Então quer dizer que eu estou usando capitais de curto prazo de maneira mais intensa. Então deve haver um equilíbrio ali para que a gente possa, de certa forma, não sacrificar a liquidez na empresa, que a gente vai ver daqui a pouco, ok? Então, o capital como a gente pode ver aqui na fórmula, a gente tem uma situação em que quanto que o meu passivo circulante representa sobre o meu total de capital de terceiros, ok? Ainda a gente tem a imobilização do patrimônio líquido, quanto que do meu patrimônio líquido, e aí vem aquela regrinha novamente, né, que ele deve ser maior que 100%, a ideia, que então o meu imobilizado ele seja financiado pela própria companhia, pelos acionistas e pela própria companhia. Dessa maneira, ainda sobraria capital próprio para financiar a operação, ok? Então, a gente primeiro falou lá do capital, da estrutura de capital, do quanto vem de quem, quanto vem de capital próprio, quanto vem de capital de terceiros, isso é bacana. Então, sempre mais interessante, via de regra, né, que o capital próprio seja superior, que eu fico menos dependente, mas isso é relativo de cada mercado também, tá? Por quê? Porque a partir do momento que você tem capital aberto, às vezes a exigência do acionista é maior do que das fontes onerosas de capital, dependendo da porte da empresa. Quando a gente fala de pequena empresa, isso não é tão verdade, geralmente o capital terceiro é mais caro. Mas quando a gente fala de empresas de capital aberto, às vezes o capital de terceiro é mais barato do que o capital próprio, porque o acionista às vezes quer um ganho superior pelo risco, né, do que o próprio fornecedor, o próprio banco e assim sucessivamente. E por último, a gente tem o passivo oneroso sobre ativos. E essa é o indicador de endividamento dos mais importantes. Por que eu digo isso? Dentro do capital de terceiros, a gente tem alguns investidores na empresa, podemos dizer assim, que não cobram juros. Quem são esses? São funcionários, os salários a pagar está lá no nosso passivo e o funcionário não cobra juros. Fornecedores, teoricamente, também não cobram juros. E quem que cobra juros? Na verdade, empréstimos, bancos ou outras empresas que você capta esse dinheiro. Então, quando você capta dinheiro de empréstimo ou financiamento, você paga juros. E o POSA, a participação, o passivo oneroso sobre o ativo, ele vem justamente dizer o quanto que do meu ativo foi financiado com capital oneroso, que seria justamente o passivo circulante financeiro e o passivo não circulante, tá? Então, esse indicador pega justamente quanto que eu tenho de capital oneroso, que estou pagando juros, para realizar as atividades da minha empresa. Quanto maior for, dependendo de quanto você está pagando de juros, né, maior vai ser a sua despesa financeira. Por quê? Quando você pega dinheiro emprestado, você paga juros. Esses juros vai lá no meu resultado como despesa financeira e acaba diminuindo o meu lucro. Então é muito importante ficar acompanhando isso ao longo do tempo, perfeito? Então, esses seriam os indicadores de estrutura de capital. Outros indicadores bastante importantes são os indicadores de liquidez, que é justamente a capacidade da empresa tem de honrar os seus pagamentos. Então a gente tem como indicadores de liquidez a liquidez corrente, em que eu pego meu ativo circulante, meu passivo circulante e faço um encontro entre eles. Então, normalmente a partir de 1 quer dizer que para cada R$1 de dívida eu tenho R$1 de ativos, de caixa, de estoques, enfim, para converter isso, para honrar isso e pagar isso no vencimento, perfeito?
Então, ativo circulante sobre passivo circulante seria a minha liquidez corrente. Só que, para analisar a liquidez corrente, eu tenho que considerar a minha capacidade de vender o meu estoque. E daí, a gente utiliza a nossa liquidez seca, que ela desconsidera o meu estoque. O quanto que se eu não dependesse do meu estoque, o quanto que eu teria para honrar os meus compromissos. A mesma regrinha. A resposta vai ser, deu 1,2, quer dizer que para cada R$1 de dívida, eu tenho 1,20 de caixa e bancos, enfim, para pagar essa minha dívida, beleza? Daí, isso foi com a liquidez corrente. Daí, a liquidez geral, ela considera ativo circulante mais passivos, ativo circulante e ativo não circulante, sobre passivo circulante e passivo não circulante. Então, tudo que eu tenho de bens e direitos, menos aquilo que eu tenho de dívida, né? O capital de giro, ele identifica se, porventura, o meu ativo, o meu passivo circulante, meu ativo circulante é suficiente para pagar o meu passivo circulante e vice-versa. Se eu não estou utilizando recursos de longo prazo, aí está charado. Se eu não estou utilizando recursos de longo prazo para pagar meu ativo circulante. Então, meu capital de giro, ele evidencia se eu estou utilizando recursos de curto prazo para o meu ativo circulante e não de longo prazo, ok? Então, a fórmula dele você pode ver aí, que é o passivo não circulante mais o PL menos os ativos não circulantes. Então, quando esse indicador é negativo, indica que uma parte do meu ativo não circulante está sendo pago com recursos de curto prazo, perfeito? Um capital terceiro de curto prazo. Ou seja, se eu estou utilizando capital de curto prazo para ativos de longo prazo, quer dizer que vai me faltar recursos no capital de curto prazo, perfeito? Então, eu preciso fazer o equilíbrio disso, que a gente vê então, pelo capital circulante líquido, que é o ativo circulante menos o meu passivo circulante. Então, se meu ativo circulante ele for superior ao meu passivo circulante, é um sinal de folga financeira. Então, eu consigo fazer essa liquidação enquanto estiver ocorrendo esses 360 dias do circulante, tá? Quando a gente identifica a questão do capital de giro ser insuficiente, ser negativo, por exemplo, é que a empresa, teoricamente, está com descasamento entre contas a pagar e contas a receber. Ou seja, o prazo que eu levo até comprar o meu produto, processá-lo, vendê-lo e receber esse pagamento, ele é superior aos dias que eu levo para pagar essa matéria-prima, perfeito? Isso é bem comum. Então, você precisa de alguém para financiar essa operação, seja capital terceiro ou capital próprio para financiar essa operação. Para isso é importante a gente conhecer os prazos médios. Prazo médio de compra, que é justamente o tempo entre eu comprar e eu pagar o meu fornecedor. O prazo médio de estoques, que é do momento que eu compro a matéria-prima, que essa matéria-prima chega na empresa, até eu vender ela. E o prazo médio de recebimento, que é a partir do momento que eu vendi, o quanto que eu vou levar para receber. Juntando esses três, prazo médio de compra, prazo médio de estocagem e prazo médio de recebimento, a gente tem o ciclo operacional, que ele pega então o prazo médio de estocagem mais o prazo médio de recebimento, ok? Então, o prazo médio de estocagem e o prazo médio de recebimento. E já o ciclo financeiro é exatamente a diferença do dia que eu paguei a fatura da minha matéria-prima até o dia que eu recebi essa minha fatura. A gente tem do ciclo econômico, que é do dia que eu vendi, que eu comprei a minha matéria-prima, até o dia que eu vender a minha matéria-prima, perfeito? Mas o mais importante aqui seria, de fato, o ciclo financeiro. Por que o ciclo financeiro? Porque é justamente eu conseguir identificar o quanto tempo eu vou precisar financiar a minha operação, com recursos próprios ou de terceiros, ok? Agora a gente vai falar
Agora a gente vai falar de indicadores de rentabilidade. Muito importante, porque até então a gente está falando de endividamento. Claro, afeta a rentabilidade da empresa, porque aumenta a despesa financeira se eu estiver endividado, né? Índices de liquidez, que também afeta o resultado, porque aumenta a despesa financeira. E vem os indicadores de rentabilidade. Os indicadores de rentabilidade servem para verificar se a minha operação é lucrativa, se esse meu negócio é lucrativo. Se os meus indicadores de rentabilidade indicarem uma situação negativa, não favorável, consequentemente, todos os meus outros indicadores, em algum momento, eles vão ficar bastante ruins. Porque o indicador de rentabilidade é justamente o indicador da geração de riquezas. Ora, se eu não gerar riqueza, automaticamente não vai me entrar dinheiro, não vou ter solvência e meu endividamento vai se aumentar porque eu vou precisar de capital de terceiros para colocar na empresa, beleza? Então, a gente tem os indicadores de rentabilidade sobre PL. Então, quanto que do capital investido pela empresa e pelos sócios está retornando em forma de lucro. Temos ainda a margem operacional de lucro, que seria o quanto que está ficando operacionalmente de margem, ok? Então, da operação, da atividade da empresa, o quanto que sobre a minha receita está se transformando em lucro, ok? Então, lucro operacional líquido sobre a receita operacional líquida. E já a margem líquida eu pego as vendas líquidas com o meu lucro líquido. Então, quanto que das minhas vendas líquidas estão se transformando em lucro líquido, independente então se for operacional ou não operacional. Ao contrário da margem operacional, que ela pega só o operacional, perfeito? Temos ainda o giro do ativo. O giro do ativo é quantas vezes eu consigo fazer com que todo o meu investimento se transforme em venda e ele vai deixar uma margem, ok? Então, cada vez que gira o meu ativo, ele vai deixar uma margem. Então, quanto mais girar, automaticamente, mais interessante vai ser para a empresa, ok? Então, empresas com uma margem baixa, elas têm que girar mais vezes para dar um retorno sobre PL interessante, ou retorno sobre ativo interessante, ok? Já empresas que têm uma margem mais interessante, então elas podem ter um processo de giro um pouco mais devagar, perfeito? Porque daí ali o resultado final, o retorno sobre ativo total, que é o próximo indicador que a gente vai falar, ele vai ser compensado, embora seja um giro devagar, a margem é alta, então meu retorno sobre ativo ele acaba sendo maior, ok? E daí, para fechar, então, a gente ainda tem análise vertical, horizontal e os indicadores padrões. Análise vertical é interessante verificar para entender qual a composição dos meus grupos de contas dentro de uma classificação, dentro de um grupo maior, ok? Então, as minhas contas de ativo circulante, como que está a composição? Então, eu comparo, embora seja análise vertical, eu vou comparar o quanto que representa no meu ativo total, por exemplo, meu ativo circulante, ou então lá no DRE, o quanto que é o meu CPV, quanto que o meu custo da mercadoria vendida representa sobre o meu faturamento, ok? Embora eu faça essa análise vertical, de identificar o percentual sobre o total, nesse momento é interessante fazer análise vertical comparando com os anos anteriores. Então, para verificar, por exemplo, se o meu CPV, custo do produto vendido, ele está maior ou menor em relação ao faturamento dos meses anteriores, dos anos anteriores, enfim. Então, isso é interessante comparar. Outra coisa também é análise horizontal, que daí sim é a evolução de conta por conta, de linha por linha, ao longo de um certo período. Então, como a gente comentou, o ideal seria pelo menos 3 demonstrativos para você acompanhar a evolução, né? E você vai sempre com um ano base. Então, por exemplo, estamos em 2018. Vamos analisar os balanços de 2017. Então, eu pego 2015, 2016 e 2017. O ano de 2018, análise horizontal, eu vou fazer com base a variação da análise horizontal lá com base de 2015. O ano de 2017, aliás,
vou fazer com base no resultado lá de 2015. Então, 2015 vai ser o meu 100%, faturamento de 2015 vai ser o meu 100%. E eu vou colocando análise horizontal, quanto que variou em relação a esse 2015. Se é 115%, se é 85%, se é 90%, em relação a esse primeiro ano base, ok? Dessa série. E os índices padrões, como a gente falou, a análise deve ser comparativa, então eu tenho os índices padrões do setor, do mercado, para verificar como está a minha empresa diante do mercado em que ela atua, ok? Então, essa foi a nossa breve abordagem sobre análise de indicadores, tá? Então, procurem aí mais informações sobre cada um dos indicadores, a gente vai criar mais materiais a respeito de cada um deles. Esse é só para expor rapidamente cada um deles, ok?